livro das crônicas dos reis de Israel. 1 Crônicas, capítulo 19. Vamos ler. E aconteceu depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai a teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, outra expressão, até as nádegas, e os despediu. E foram-se avisar, e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-os, ou deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente. E eles vieram e se acamparam diante de Medebá. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. Repetindo, versículo 10. E vendo, vamos colocar aí o versículo 10, 1 Crônicas 19, 10, na revista e corrigida, DCM. 1 Crônicas 19, 10, na revista e corrigida. Quero que toda a igreja, que todos nós possamos ler numa só versão. Deus abençoe nosso irmão Bernardo, desde Arcade, Mandébora, Júlio, Gael. Deus abençoe nossos filhos queridos. Aleluia. Vamos lá? 1, 2, 3. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos, temos a inspiração, mas o Senhor tem as palavras, e nós queremos ouvi-las, tão somente as que vêm do Senhor. Opere e traga a nós os resultados da Tua palavra, a Tua própria palavra, e nos levante para Ti segundo o Teu poder, segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Quantos concordam? Diga amém. E tomem assento. Uma Hermínia Randall, bem-vinda desde a Flórida, Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, a passagem é uma passagem
talvez desconhecida por alguns, conhecida por outros, mas é a passagem quando o rei dos Amonitas, o novo rei dos Amonitas, que é Anum, ele ultraja os mensageiros de Davi. Davi está sendo aqui um diplomata, está usando de diplomacia, tratar bem os vizinhos, para que você mantenha uma boa vizinhança, para que você não tenha guerra, para que você não tenha prejuízos. Então Davi faz sabiamente uma atitude, porque o rei que era primeiro o rei dos Amonitas, Naás, tinha amizade com Davi, tinha amizade com Saul. Ele reinou durante o reinado de Saul, 40 anos, depois ainda mais 7 anos, até que aconteceu essas questões. E aí, Davi, que é uma coisa de um homem sábio, de um homem amoroso, de um homem generoso, manda consoladores, na melhor das intenções, para consolar o filho de Naás, que agora é rei, no lugar de seu pai, Anum. Só que os conselheiros de Anum vão dissuadir a mente, vão mudar a mente de Anum na compreensão do que está acontecendo. E aqui já há uma advertência para nós: cuidado com os conselheiros que você escolhe. Muitas vezes tem conselheiros, queridos, que eles querem que você faça o que eles não têm coragem de fazer. Você entende isso? E eles querem que você faça aquilo que eles fizeram e não deu certo. E eles não mediram a consequência de tudo isso. Por exemplo, uma mulher separada aconselhando uma mulher casada a separar. A separada sabe a angústia da separação, o trauma da separação, a vergonha da separação. Mas quando vai aconselhar, muitas vezes usa a revolta ao invés de usar a sabedoria. Não faça isso, minha amiga. É melhor você se corrigir, perdoar, dar mais tempo, orar mais, buscar mais. Então, cuidado com os conselheiros, principalmente pessoas que não são cristãs, mesmo estando na igreja. Como que eu sei quem é cristão e quem não é cristão dentro da igreja? Quando os conselhos são antibíblicos e impensados. Como que alguém pode aconselhar a separação, sabendo que a Bíblia manda curar? Então, se é antibíblico, não é um bom conselheiro, mesmo estando dentro da igreja, não está sendo bíblico. Ok? Outra coisa pior é um conselheiro ainda ímpio, porque vai aconselhar segundo a sabedoria dos ímpios. Então vai querer trazer ao seu coração coisas que Deus não quer. A melhor coisa para você aconselhar, primeiro, é com Deus e a palavra. Segundo, é com pessoas que vão usar a palavra para te aconselhar, porque a palavra não cai por terra, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Então, sejamos cristãos. Mas aqui, esses conselheiros, eles vão falar para Anum. Você está pensando que eles estão vindo aqui com esse negócio de paz? A intenção deles é a outra. E já começa a dissuadir. Daqui um pouco, Anum toma uma decisão terrível. Ele vai envergonhar os mensageiros. Podia muito bem, mesmo atendendo o conselho dos seus conselheiros, poderia dizer: não, nós não temos nada com vocês, está cortada a relação, podem voltar. Não, ele fez um ultraje. Ele fez um ato de envergonhar com a vergonha mais terrível da época, porque a barba era símbolo de muitas coisas para o homem daquela época, principalmente de virilidade, de ser homem. Naquela época, quando alguém não tinha barba, era considerado um efeminado, e para aquela época era uma coisa terrível. E aí, eles pegam e raspam a metade da barba e deixam a outra metade. E ainda fazem algo mais ultrajante, porque para os orientais daquela época, principalmente judeus, árabes, eles não mostravam o seu corpo de forma alguma, nem para o banho, para ninguém. E agora eles
cortam as vestes deles ao ponto de mostrar as nádegas. Se você ler 1 Samuel capítulo 10, você vai ver isso aqui de maneira mais clara, que é a mesma passagem, com alguns outros detalhes. E aí, imagina os soldados voltando, mostrando as nádegas, porque as vestes são cortadas até aqui, e com a metade da barba raspada. Uma vergonha para eles indescritível para a época. Um ultraje. Por isso que Davi fala, não, fala para eles esperarem até que a barba cresça ali em Jericó, espera para que tudo se resolva e tal. Por quê? Porque eles estavam envergonhados. E Davi, quando vê aquilo, enfurece. Do bondoso Davi, agora era o guerreiro Davi que ia entrar em ação. E ele manda Joabe, o seu melhor capitão, o vencedor dos vencedores, o homem justo, o homem tão correto e justo com Davi, que quando ele vencia uma cidade, que era a hora de tomar posse da cidade, mandava chamar Davi quando Davi não estava junto. Chama Davi para ele vir e entrar na cidade, para que eles não me aclamem rei, porque o nosso rei é Davi. Olha que homem. A morte de Joabe me faz chorar, porque é uma morte tão cruel. Mas esse é um assunto para outra ocasião. Agora Joabe se levanta com seu irmão Abissai e eles vão para a batalha. Quando Joabe descobre o que foi feito, por exemplo, o que vai fazer Hanun? Ele vai pegar e vai comprar mercenários para guerrear com ele, da Síria. E 33 mil homens se somam com os amonitas, homens da Síria. 32 mil só com carros e cavaleiros, que quem tinha carros naquela época eram os vencedores da batalha. Então, o que vai acontecer? Joabe percebe que eles estão vindo à frente e atrás, amonitas e assírios, e a batalha está praticamente difícil, praticamente impossível de ser vencida. Então ele cria uma estratégia. Ele põe Abissai para enfrentar os amonitas, que são mais fracos, e ele agora vai enfrentar os assírios, que são os mais fortes. E aí o que ele faz? Ele faz o que está escrito no versículo 10. Se você olhar o texto, Davi, ele manda os melhores soldados para a batalha, porque a batalha precisava dos melhores, dos escolhidos. Agora, o que o Joabe vai fazer agora? Dos escolhidos, ele vai tirar escolhidos para uma batalha diferente. E é essa a nossa intenção nesta manhã, pregar sobre esse tema, escolhidos dos escolhidos. Qual que é o tema? Você já tem uma noção do que Deus quer falar conosco? Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que a batalha está acirrada. Quero usar esse contexto para aplicá-lo à nossa circunstância, àquilo que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo numa época que o mundo está se associando contra a igreja. Entende isso ou não? Se você analisar, tudo pode menos o cristianismo. Todas as leis cooperam para muitas coisas, menos para o cristianismo. As coisas estão mudando de tal maneira nas nações, naqueles que se ajuntam, que dizem que estão a favor das menores classes, na verdade estão contra o cristianismo, uma perseguição terrível. E você olha para a internet, você pode pôr qualquer coisa lá, mas tem certas coisas cristãs que já são tiradas, já não são compartilhados, como um vídeo de um blogueiro fulano de tal falando anarquias, sim ou não? Então o mundo se aglomera e pagando alto para que haja essa unidade.
eles querem eliminar Deus da terra, como se fosse possível. Eles querem tirar os nomes, as frases que glorificam a Deus das notas, né, das cédulas de dinheiros, querem tirar das prefeituras o crucifixo. Nós não usamos isso, mas é porque querem apagar essa questão religiosa. Eles querem eliminar certas pregações nas ruas. Outro dia um pastor estava pregando, falando do diabo e repreendendo o diabo, e agora estão processando o pastor porque não pode repreender o diabo. Mas você pode ir para a praça e ridicularizar Jesus, colocar ele como um homossexual numa cruz, e morrendo com coisas no ânus, com mais não sei o que, e ridicularizando, e não tem problema. Não tem problema. E se você entrar na justiça contra isso, você perde. Então eles estão pagando alto, querendo expulsar Jesus, e graças a Deus, eles vão conseguir o intento deles. A igreja será tirada da terra, sim. Você consegue alegrar por isso? Porque há um arrebatamento para acontecer. Há um arrebatamento para acontecer. E nós vemos que isso está chegando a hora de dar à luz. A criança vai sendo espremida de tal maneira que o único caminho dela é sair de onde ela está. Aleluia. A igreja está na hora das dores de parto, e daqui um pouco o parto vai acontecer. A terra vai parir uma igreja para o céu. Aragamácia. Você entende isso? Você está se preparando para isso? Aleluia. Então, o que Deus quer fazer nesses dias? E esta é a inspiração do Espírito Santo no meu coração e na minha mente. Deus quer escolher escolhidos de dentro dos escolhidos. A igreja cristã na terra é a igreja dos escolhidos. Os pastores que estão liderando as igrejas, outros liderando convenções estaduais, nacionais, internacionais. Essas pessoas que compõem a igreja, as lideranças, Deus está escolhendo do meio destes pessoas que vão fazer a diferença na última hora. Você está entendendo? Deus está olhando para as denominações. Deus está olhando para as igrejas individualmente dentro das denominações, e está escolhendo igrejas para avivar. Ele está escolhendo o lugar onde Ele possa derramar do seu Espírito, e possa encher pessoas, e estas pessoas se manterão cheias, e cada dia procurarão mais do Senhor, e cada dia mergulharão mais na presença dEle. Ele está trabalhando com estas pessoas, Ele está forjando estas pessoas para serem pessoas irresistíveis, pessoas imovíveis, inamovíveis, que são firmes, que são fiéis, que não abandonarão o caminho, a carreira proposta. Deus está permitindo trabalhar conosco muitas coisas, muitas circunstâncias, muitas situações. Tem pessoas que estão suadas, eu estou falando o que eu estou vendo pelo Espírito Santo. Pessoas transpirando de tanta batalha, de tanta angústia, de tanta coisa que está acontecendo, mas permanecem levantadas, permanecem olhando para o Senhor. Elas estão falando frases para o céu, que pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus está registrando todas as palavras. Elas estão dizendo: Deus, eu não desisto, me ajuda, me fortalece, Senhor, eu quero vencer, eu preciso vencer, Senhor, me ajuda.
ajuda, Senhor, me ajuda a dar mais um passo, me ajuda a chegar mais à frente. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Senhor, o Senhor está me atendendo? Sim, Deus está te ouvindo, Deus está atendendo. É que Ele está trabalhando a sua estrutura, Ele está trabalhando o seu poderio de batalha, o seu poderio de guerra. Vai chegar um tempo que muitos não suportarão a sã doutrina, mas você vai suportar, você vai se guardar na presença dEle. Vale a pena levantar a sua fé, oh glória, e vale a pena perseverar. Os escolhidos dos escolhidos sairão das igrejas, serão levantados para a última hora. Estes terão que ter a mentalidade dos discípulos da igreja primitiva. Não podemos usar mais a mentalidade dos ocidentais. Tudo para mim, tudo por mim, por causa de mim. Eu serei, eu posso, eu faço. Não. Nós vamos ter que usar a mentalidade dos discípulos da igreja primitiva. Aqueles que viram Jesus, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que por causa disso propagaram uma fé viva, uma fé real, uma fé daquele que teve o encontro verdadeiro. A igreja dos escolhidos, dentre os escolhidos, aleluia, é a igreja que teve o encontro com Jesus. Não é o encontro com a denominação, não é o encontro com o pastor líder fulano de tal, não é um encontro com mestres e doutores que conseguiu para si, não, é um encontro com o autor da fé, aquele que é o consumador da fé, é o encontro com o Salvador. Arácia, mando, coube, anai, arácia. É necessário, irmãos, perseverar. Deus não esqueceu de você, Deus não esquece de ninguém. Ele está trabalhando a sua fé. Adácia, camaia. E quando você conseguir, acorda, traga a mente e presta atenção. Quando você conseguir chegar ao limite que Deus marcou para você, Ele vai se revelar de maneira especial. É mais ou menos o que acontece com Gênesis 26, quando Isaac vai consultar a Deus, Marcondes, e ele vai dizer: Senhor, eu devo deixar o lugar onde eu estou, a fome é severa. Estou parafraseando, a fome é severa, nunca houve uma fome, uma seca como esta, somente na época do meu pai Abraão. A coisa está feia, a coisa está difícil, Senhor, eu devo sair daqui e ir para outro lugar? Deus responde, Isaac: não, eu quero que você permaneça neste lugar, é a minha vontade que você permaneça. Isaac não questiona Deus, Isaac não contra-argumenta, dizendo: Deus, mas olha a situação, olha a circunstância. Nós somos especialistas em contra-argumentar com Deus. Deus fala conosco e a gente fala: mas Senhor, olha a minha pequenez, Senhor, eu não sei falar, Senhor, mas ninguém me vê, Senhor, mas a vida está difícil, Senhor, mas eu tenho que lavar as vasilhas, Senhor, mas o meu marido é isso e aquilo, Senhor, mas a minha esposa é aquilo e aquilo outro. Nós somos especialistas em contra-argumentar com Deus, mas Isaac não contra-argumenta. Isaac diz: sim, se é aqui o lugar, aqui ficarei. Shaddai Amai. Ninguém precisa contra-argumentar com Deus. Ele é sabedoria plena, Ele é visão inteira, Ele vê tudo ao mesmo tempo. E Ele não só está vendo o globo terrestre neste dia de janeiro de 2025, não, Ele está vendo o globo terrestre esse dia, e está vendo antes de tudo, e Ele está vendo depois de tudo. O Deus que fala com você, o Deus que toma
toma atitudes na terra, é um Deus pleno em todas as coisas. Ele é sabedoria. Quando Ele disser para você, levanta-te prontamente, Ele sabe o que está falando. Quando Ele diz para você, perdoa prontamente, Ele sabe o que está falando. Eita, Cássia, Amanda, eu estou sentindo a glória, eu estou arrepiado da presença de Deus. Por que questionar um Deus tão grande? Por que contra-argumentar com um Deus tão grande? Por que murmurar? É hora de nos levantar e obedecer à voz de Deus. Somente os escolhidos dos escolhidos não contra-argumentam com Deus, mas se levantam para obedecer à voz de Deus. Será que o Senhor está falando com pessoas nesta manhã? Isaac então ouve a voz de Deus e permanece. E aí vem na cabeça de Isaac: se é aqui que Ele vai cuidar de mim. Uma coisa importante para você não tomar decisões precipitadas: Isaac ouviu Deus. Tem muita gente que pensa que Deus falou, pensa que Deus quer tal coisa, pensa que Deus é assim, que é para ser feito por causa disso ou daquilo, por causa da nossa inteligência. Não, Isaac ouviu. É aqui. Então, antes de tomar qualquer decisão, pague o preço de ouvir a voz de Deus. Vocês estão entendendo? Antes de tomar qualquer decisão, pague o preço de ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a voz de Deus vai contra aquilo que a gente quer ouvir. Sim ou não? Eu estou em Anápolis porque eu não queria vir. Vim para Anápolis, aquela concorrência de dons na igreja que fui convidado a fazer o trabalho de libertação e ali, tarde da bênção. E aí aquela coisa toda, eu falei, nunca que Deus me quer nesse lugar. Um povo concorrendo, quem revela mais, quem cura mais, quem é o mais importante, quem dá uma saudação mais poderosa. Falei, não, isso não é para mim não gosto disso, não gosto. E aí já peguei o meu carrinho, que era emprestado com meu irmão, e voltei. Não é aqui. Cheguei em Goiatuba, era pastor interino em Itumbiara. Quando cheguei em Itumbiara, Deus levou um camarada do Paraná para falar comigo. É aquele lugar. Foi mais, como assim? E Deus foi usando ele, e tudo que ele falava, Deus me dava visão daquilo que ele estava falando, para não ter problema. Cheguei em casa e falei, amor, Anápolis é o nosso destino, porque Deus falou. Eu não tenho que questionar. Não perguntei quanto, não perguntei quando, não quis saber de regalia, quis saber da vontade de Deus. Nós tínhamos uma proposta para outro lugar, que era para 5 lugares, o total de lugares, entre esses 5, Anápolis. Tinha proposta para Bom Jesus, tinha proposta para Itumbiara, tinha proposta para Uberlândia, tinha proposta para Divinópolis e tinha proposta para Anápolis. Mas Deus nos levou onde eu falei não. Mas Deus tem o seu propósito. E aqui estamos, e Deus tem feito a sua obra conforme a sua vontade, e glória a Deus para isso. Muitas vezes nós ouvimos o que não queremos ouvir, mas devemos obedecer. Deus sabe o porquê. Senhor, por que o Senhor não me dá um casamento com o João Maria? Porque o João Maria está no meu coração, eu quero casar com ele em outubro. Aí Deus abre a boca e fala, vai morrer em setembro. Deus sabe por que não. Mas ele vai ser um homem de Deus na minha vida, ele vai desviar em setembro. Deus sabe. Deus não escolhe pessoas pelo nosso querer, Ele escolhe pela sabedoria dEle. Deus é sabedoria. Os escolhidos dos escolhidos não brigam com Deus, não brincam com Deus, eles se rendem a Deus. Será que nós temos escolhidos dos escolhidos nesta manhã? Então Isaac, agora que ouviu Deus, ele sabe que Deus falou com ele, ele vai semear. Porque Deus falou. Escute aqui, meu irmão, na época de Isaac, preste atenção nisso, por favor, põe a mente aqui, em nome de Jesus. Na condição de Isaac, as pessoas que não conhecem Deus, se plantassem, não colheriam.
o solo não estava preparado, o tempo não era propício, era seca, o chão estava rachando. Mas Isaac ouviu a voz, irmã Carla. Isaac ouviu. Irmão, cuidado quando você ouvir e souber que Deus quer assim. Você entendeu? Não. Quando você ouvir e souber que Deus quer assim, cuidado para não fazer a coisa errada. Então Isaac ouviu e sabia que essa era a vontade de Deus, irmã Kate. Aí falou, então vou semear. Mas peraí, aí vem os conselheiros. Isaac, peraí, eu sou agrônomo. Eu estudei bastante sobre isso. Esse solo aqui, ó, daqui 1 ano, se chover, ele vai ficar bom para isso aí, para você colher o tanto que você quer colher. Senão, não vai funcionar. Aí Isaac olha para o agrônomo e diz, eu sou servo. Eu sei que você está certo na sua ciência, mas eu estaria errado na minha, se eu não fizesse a vontade de Deus. Então não é uma questão do cientista estar errado, é uma questão do cristão estar certo. Entende isso ou é difícil? Então o que Isaac vai fazer? Essa é a vontade de Deus, a voz já está ouvida, então eu preciso de colher, senão a minha família morre, então eu vou plantar, porque certamente Deus abençoará a colheita. Ele não deu ouvidos a conselheiros, não deu ouvidos a uma mente carnal, mas ele olhou para Deus e colocou a voz de Deus acima de tudo, na direção da sua vida. Os escolhidos de Deus, dos escolhidos, fazem isso. Para muitos escolhidos, fazer isso é loucura, é fanatismo, é perda de tempo e vai ser muito grande prejuízo. Mas para os escolhidos dos escolhidos, ainda que eu tenha prejuízo, o céu saberá que eu tenho fé naquilo que Deus falou comigo. Então ele vai semear. E eu imagino que durante o ciclo da plantação, durante o tempo da plantação, ele vai olhar para a plantação e a plantação não vai estar vistosa, não tem chuva. Então aparentemente vai estar, sabe quando a soja está desse tamanho, não sei se você conhece soja, mas está desse tamanho, Edmundo, e as folhas estão amarelando, enquanto ela devia estar verdinha. Aí você olha para a soja amarelando desse tamanho, qual que é o indício? Vai dar problema sério, já perdi 20% da colheita, não é assim? Por quê? Porque ele está vendo a aparência. Só que havia um homem obedecendo a Deus. Quando ele começou a colher, irmãos, eu imagino as pessoas dizendo, isso não vai dar 20% de colheita devido às circunstâncias. E ele começou a colher e começou a medir. Quanto deu? 100 por 1. Ué, mas e aquela região ali? Vamos colher aquela região ali. Colheu, quanto deu? 100 por 1. Ué, mas aquela ali que está mais baixinho um pouquinho, vamos colher? Bate, limpa. Quanto deu? 100 por 1. 100 por 1. Escute, os escolhidos dos escolhidos ouvem a voz de Deus, não dão ouvidos para conselhos espúrios errados, e eles plantam, eles semeiam com fé naquele que os chamou para aquele lugar, e eles colhem a 100 por 1. Xarabai. Nós estamos numa guerra, e entenda isso, eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando de uma igreja que se levanta segundo a voz do Espírito Santo, aleluia, que é semeadora, principalmente a semente do Evangelho. Ela leva a semente do Evangelho. É um tempo que ninguém quer converter, é um tempo de pessoas que não querem ter compromisso, mas ela tem a voz do Espírito Santo. A quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ela não resiste a essa voz, ela ouve essa voz, ela não questiona esta voz, ela vai folhetar, ela vai distribuir folhetos, ela vai pregar nas cruzadas, ela vai no caminhão de som e canta louvores e ora, e ela vai, e daqui um pouco 100 por 1 de almas serão colhidas para o reino dos céus, porque essa igreja é uma igreja que ouve a voz do Espírito Santo. Nós teremos que ter, enquanto obreiros de valor, aleluia,
teremos que ter o critério que teve a igreja primitiva. Nós vamos. O que acontece com a igreja primitiva? Vocês estão entendendo a palavra? Eu não quero devagar aqui, mas quero ir na inspiração do Espírito Santo, ok? A igreja primitiva, ela é cheia do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, conforme a promessa de Jesus e a promessa do Pai lá em Joel. Entre outras promessas de Isaías, etc. Então essa igreja, ela está no cenáculo, obedecendo a voz de Jesus Cristo. Vão para o cenáculo, vão para Jerusalém, permaneçam lá até que sejam revestidos de poder. Muitos não permaneceram. Muitos não permaneceram em igrejas sérias, porque eram sérias demais. Não precisa disso, é exagero. Hoje estão frios na fé. Hoje estão por conta de si mesmos, fazendo suas próprias vontades. E eu digo permanecer, eu não digo que você tem que permanecer aqui. É permanecer fiel a Deus em qualquer lugar que Deus te dirija. Ok? Mas eles tinham que permanecer lá no cenáculo até. Tem um limite, tem um tempo, tem uma determinação, até. Não interessa o que aconteça, até que o até aconteça. Entendeu isso? Não interessa, interessa que você permaneça até. Interessa que você permaneça até que do alto venha o mover de Deus. Rabassadai. Porque estando lá é o que Deus quer fazer acontecer, para que você esteja preparado para o que Ele vai derramar. E eu imagino muitos indo embora, porque só de seguidores de Jesus, que vão ver Jesus ressurreto depois, mais de 500 de uma vez só. Então eu imagino que havia mais pessoas ali, entre outros recursos de justificativa, mas que haviam mais de 120 pessoas, claro. Mas esses aproximadamente 120, eles vão permanecer. E permanecendo, chega o dia, chega o até de Deus, e todos foram cheios do Espírito Santo. Os escolhidos dos escolhidos, não fica um de fora sem ser cheio do Espírito Santo. Outros haviam sido escolhidos e estavam no cenáculo, mas eles não esperaram o até de Deus. Mas os escolhidos dos escolhidos, Pedro, permaneceram. Manda-nos a promessa, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor disse que seria levado à morte, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Aleluia, o Senhor foi levado à morte, o Senhor ressuscitou, e o Senhor disse para nós ficarmos aqui e permanecer. Nós vamos permanecer, Senhor, envia-nos a promessa, e de repente um barulho como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Qual casa, pastor? Em que estavam reunidos os escolhidos dos escolhidos. O espírito da profecia me toma na gassubre candaraia, dizendo que o céu está escolhendo uma casa onde todos que estão reunidos estejam no mesmo propósito, porque o céu decidiu derramar do seu poder. Aleluia. A Bíblia não diz que alguém ficou de fora. E a pergunta é: por que alguns de nós não estamos cheios? Entende a pergunta? Porque nem todos nós falamos os mistérios dos céus, se eles todos falaram.
Aí vem os teólogos querendo brigar, esfriar a fé e tirar as pessoas, dissuadir as pessoas do caminho que devem andar. Mas aquelas línguas que foram ditas foram as línguas das nações, não eram línguas estranhas. Mas 1 aos Coríntios 12-14 fala das línguas que não são entendidas, que são as estranhas. Então para de briga, mas a questão é, todos foram cheios e começaram a falar a língua que eles não conseguiam falar, enquanto galileus, enquanto pessoas que da roça eram da época, mas todos começaram a falar os mistérios das nações. Ninguém brigou com nada, todos foram cheios, e esta era, conforme disse Pedro, a promessa de Joel, que estava se cumprindo nos últimos dias: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pastor, como essa promessa estava se cumprindo? Se a promessa é sobre toda a carne, e ele derramou somente sobre 120. Deus encheu 120 para levá-los a toda a terra, para que esta promessa chegasse a todos. E o que vai acontecer, Isaac? Vai acontecer que esse povo cheio do Espírito Santo sai do cenáculo e vão viver as suas vidas. Reúne aqui, reúne ali, e eles estavam muito satisfeitos, irmão Peterson, porque eles já estavam cheios, a promessa cumpriu, glória a Deus, Jesus ressuscitou e ele vai voltar. Mas eles esqueceram do que Jesus falou para eles ressurreto. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, de 18 a seguir, no capítulo 28, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus ressurreto apresentou-se diante daqueles que criam e daqueles que estavam duvidando, e ele apresenta-se: é-me dado todo exousia no céu e na terra. Exousia, poder de divindade, poder de Deus, poder absoluto, poder sobre todos os poderes. É-me dado todo o poder, exousia, aleluia. E Jesus disse: portanto, ide por todas as nações. O primeiro todo de Jesus é-me dado todo o poder. O segundo todo de Jesus das missões: ide por todas as nações. O terceiro todo de Jesus: e ensine todas as palavras que eu vos tenho falado. O quarto todo das missões: e eu estarei convosco todos os dias. E o todos aqui no grego é todos de 100%. É o todos de inteiro. É o mesmo todo que ele usa para dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É um coração inteiro. Ide a todas as nações, são todas as nações existentes, todas as criaturas na terra, aleluia, glória a Deus. Quando ele diz todo o poder, não há outro poder além do poder de Deus. Pastor, mas eles não foram cheios de poder lá no cenáculo? Aquela palavra lá é palavra de marturel, é um outro poder, é o poder que a divindade pode conceder aos outros, mas o domínio do poder que ele concedeu ainda continua nele, porque todo o poder é de Jesus Cristo, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de Maria, não é de Lindomar, não é do fulano de tal, beatificado ciclano de tal, não, é de Jesus Cristo. Todo o poder nos céus e na terra em Jesus. E quem é o que pode ter um poder secundário? É aquele que ele delega poder. A igreja: recebereis a virtude do meu Espírito, aleluia, e serão minhas testemunhas. Aliás, o poder ali, testemunha, que é marturel. O outro poder da palavra que ele usa é de dinamos, ou dunamis, que é um poder de dinamite, um poder dado àquele que serve a Deus. E o que acontece com essa igreja que tem esse poder? Eles estão bem, e esqueceram que era ir por todo o mundo. Aí o que Jesus faz? Permite uma perseguição em Jerusalém. Uma perseguição como se houve em poucas ocasiões ao povo de Deus.
Aí o que tem que acontecer? A morte de Estevão, a tristeza, porque Estevão era o melhor homem de Deus na época, cheio de sabedoria, de todo entendimento, ele que foi levantado para defender o cristianismo diante de 7 seitas da época, e ele com muita propriedade, com muita unção, com muita sabedoria, mas agora ele é morto. A igreja agora começa a diáspora, ela começa a ser perseguida, e ela começa a sair de Jerusalém. Na verdade, para nós aqui na terra, era uma perseguição, mas para Jesus, era o ID. Os escolhidos dos escolhidos não entendem perseguição, ele entende ações de Deus. Por isso que Paulo está dentro da prisão e não briga com Satanás. Ele se rende à vontade de Deus, diz: eu estou aqui, e estava com vontade de pregar os da guarda pretoriana, e não tinha jeito, mas agora eu estou aqui, com um acorrentado, e posso pregar, posso falar do amor de Jesus. Por isso Paulo está dentro da prisão, e não vai brigar com Satanás, ele vai olhar para o céu, e se achar muito alegre, porque estava padecendo por amor do evangelho, e ele vai cantar louvores, ao invés de murmurar e de reclamar. Os escolhidos dos escolhidos louvam a Deus em todo tempo, em qualquer circunstância, porque sabe que o seu Deus é que está no controle da história daquele que se rendeu a Deus, daquela que se rendeu a Deus. Portanto, Paulo e Silas vão cantar louvores na prisão. O céu vai se abalar com os louvores, e porque se abala com a adoração, ele abala a terra com a unção. Aragácia. Quem tem ouvidos, ouça. Os escolhidos têm que entender que tudo que acontece é para a gente ir e anunciar. Você está onde? Está no hospital? É o lugar que Deus quer. Você é de Deus? É de Deus? Ou você é meio termo? Um dia é de Deus, outro é do dia do diabo, outro dia é seu mesmo, outro dia é das pessoas. Ou você é de Deus? Porque se você é de Deus, quem está no controle é o próprio Deus, e ninguém mais. Entende isso? Se você é de Deus, quem está no controle é Deus. Um pai, eu sei que isso é doloroso, e como é doloroso, imagino, não é? Mas um pai forma a filha para missões, e de repente, aquela filha tem a formatura, se alegra na formatura, e de repente se acha leprosa. E aí, ela é levada ao leprosário, e no leprosário diz: Senhor, eu dediquei a minha vida, eu queria ir ao campo missionário, olha como eu estou, olha onde eu estou, Senhor, o Senhor me capacitou. E Deus disse: abra os olhos, você está no teu campo missionário. Aracamasaia, aleluia. Deus quer chegar ao ponto de nos convencer de que o melhor lugar é onde Ele nos enviou. Será que alguém está ouvindo e entendendo? Eu lembro, e não tem como, toda vez que falo de missões eu tenho que lembrar dos moravianos, como eles são exemplos. Um dos maiores exemplos de missões estão nos moravianos, que pouco escreveu, mas muitos escreveram sobre eles. Quando eles descobriram que os escravos não tinham como ouvir falar de Jesus, aquilo torturou a alma deles. Como eles nunca ouvirão falar de Jesus? Por quê? Porque não tinha acesso aos escravos. Os únicos que tinham acesso aos escravos eram os senhores dos escravos, que não tinham Jesus. E o que eles fazem? Despedem das suas famílias, se rendem como escravos, para serem colocados no meio deles, e ali anunciar Jesus a quem não ouviria. E eles despediram das famílias, sabendo que nunca mais veriam as suas famílias, mas que veriam os escravos, e poderiam falar do amor de Jesus. Meu Deus do céu. Irmãos, nós estamos desviados quando a gente fica sabendo dessas coisas, verdade ou mentira. Nós estamos ensimesmados, pensando no que é que nós vamos almoçar, antes de pensar no que Deus quer de nós. Pensando que não dá para vir no culto à noite, porque veio no culto de manhã. Parece que Deus está enfadando pessoas.
pensando que não dá para frequentar a igreja terça, quinta e domingo, porque é muita coisa, sabe? É um peso. Nós precisamos de um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo e mudar a nossa mentalidade, como a mentalidade daqueles homens que de fato tiveram um encontro genuíno e por isso suas vidas foram impactadas e mudadas. Isso fala com você alguma coisa ou não consegue mudar nada em você? O dia que nós tivermos um encontro verdadeiro com Deus, nós vamos pegar os nossos traumas e jogar na lata do lixo e dizer: você não pode ir contra o Senhor e contra aquilo que Deus tem na minha vida. O que eu passei e está no passado, é daqui para frente o que Deus quer comigo, e eu cumprirei a missão que Ele me chamou para cumprir. Sai da frente, Satanás, porque vai um escolhido dos escolhidos obedecer a voz daquele que o chamou. Dá para ter uma reação favorável aos céus? Estes vão a todas as nações, muitos desses vão morrer. Dos 12, tirando Judas que suicida, e colocando Matias que assume depois Paulo, que eu creio que Paulo era o 12º, quando estes, somente João não vai ser morto pelas mãos das pessoas, porque Jesus fez uma promessa, e palavras de Jesus não caem por terra. João, quem vai te levar para mim sou eu mesmo, quando chegar a hora eu venho e te busco. Ninguém matou João, ninguém conseguiu matar João. Certamente o diabo, sabendo dessa promessa, vou matar João. Por isso que a história conta que quando João foi lançado dentro de uma taça de azeite fervendo, você sabe o que é azeite fervendo? Experimente um pinguinho de azeite fervendo no seu dedo. E os historiadores, quando digo historiadores é porque não está na Bíblia, mas os historiadores dizem isso. Tem vários e bons historiadores que devem ser lidos, como no caso Flávio Josefo, Eusébio e outros tantos. Agora, e os pais da igreja, etc. Agora, o que eles fazem? Eles jogam João dentro dessa taça de azeite fervendo. Ele sai do outro lado ileso. Quem sabe ele sai do outro lado, faz assim, balança o cabelinho dele e diz: Jesus prometeu me buscar e eu estou aguardando Jesus Cristo. Quando Deus te fala uma promessa e você está levantado, fiel a Deus, comece a usar essa promessa em seu favor. Comemore essa promessa na hora das provações. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. A provação chega e se lembre: eu tenho uma promessa de Deus, Ele falou comigo e Ele vai cumprir, porque as palavras do meu Deus não caem por terra, e eu vou lutar pela graça todos os dias, para continuar levantado, atendendo a sua voz, pronto para que cumpra na minha vida a sua vontade. O que vai acontecer com esse povo? Eles têm a partir daí um entendimento: nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que ir. E eu me lembro de Jeremias, não é? Capítulo 20, salvo engano, quando Jeremias, diante de tantas situações, ele era um escolhido dos escolhidos do seu tempo. Pouca gente fiel a Deus, poucos profetas, raramente. E Deus usando Jeremias para trazer palavras dos céus claras, profundas, para um povo que Deus queria poupar do cativeiro. Mas o povo olha para Jeremias como um inimigo, como aquele que não entende, como aquele que está traindo Israel, porque está dizendo que os babilônios vão levar em cativeiro o povo de Deus, e que Deus usaria os babilônios. Então eles estão ali fazendo tudo contra Jeremias, e Jeremias está num ponto agora que ele diz: eu não vou pregar mais, eu não vou pregar, chega. Aí ele começa a olhar para dentro dele, e um fogo acende na alma dele. Aleluia. Ele disse: eu pensei em parar de falar, mas não tem como apagar essa chama que está dentro de mim.
Aleluia, tu me seduziste com teu amor, e eu me deixei seduzir por ti. Araste, Amanda, não tem como calar, não tem como parar de falar desse Deus maravilhoso. Adamassai, você é um escolhido. Eu tenho uma mensagem de Deus para os escolhidos dos escolhidos. Você nunca conseguirá parar, você nunca conseguirá desistir, você nunca conseguirá não atender a voz de Deus. Uma chama já foi acesa dentro de você, e ela não se apagará, porque o Senhor Deus te escolheu para viver comendo, bebendo e vestindo da palavra dEle, da vontade dEle. Oh, aleluia, será que alguém está entendendo esta palavra? Diga: Deus me escolheu dentre os escolhidos para vencer a última das batalhas. Oh, aleluia, aleluia. Por mais que a nação dos amonitas, dos assírios, estavam preparados, de fato eles tinham mais recursos, de fato eles seriam os vencedores. Por mais que tudo isso aconteceu, de eles serem os melhores preparados, os favoritos para vencerem a batalha, Deus escolheu os escolhidos dos escolhidos, como Ele fez com Gideão. Escute, preste atenção, palavra do Espírito Santo. Quando Deus quer vencer uma batalha impossível, Ele só levanta pessoas que não vão recuar. E para Deus não importa quantos, importa a qualidade dos que se levantam. Você entendeu isso? Escute, Deus não precisa do seu poder. Seu poder é nada. Deus não precisa da sua justiça. Ela é trapo de imundícia diante de Deus. Deus não precisa da sua inteligência. O que é a inteligência do homem diante da sabedoria de Deus? Deus não precisa do seu dinheiro. O que é o dinheiro de Deus? O dinheiro do homem diante dos recursos do Deus que é dono da prata e do ouro, da terra, da sua plenitude, dos seus moradores e tudo que nela há. Mas Deus precisa de qualidades, de um coração sincero, rendido, entregue, que não volta atrás, que está decidido até morrer por Ele. Barashataya. Então, quando Deus tem que vencer 120 mil do exército do inimigo, Ele olha para Gideão rejeitado, porque Gideão não foi convocado para estar no exército de Israel, ele estava fora, e ele está no lagar malhando trigo. Lagar é o lugar de preparar o suco, o vinho, mas ele está ali no lugar malhando o trigo, porque quer cuidar da sua família. Ele tem um coração que agrada a Deus, ele é trabalhador, e Deus chega para escolher ele. Você já conhece a história, Juízes 6 a seguir, quando ele diz: quem sou eu, Senhor? Gideão, vai nessa tua força e eu serei contigo. Gideão não vê força nele, mas Deus vê força em Gideão. Deus vê qualidade em Gideão. E isso acontece muito. Talvez você chegue aqui na igreja dizendo: quem sou eu? E Deus está dizendo: vou usar. Porque Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. As mais vis e desprezíveis são escolhidas por Deus para exaltar o nome dEle na terra. Aleluia. Você entende isso? Será que você pode ser um Gideão da última hora? Aí vocês sabem, ele faz todas aquelas provas com Deus, e Deus confirma, e ele vai para a batalha, e aí ele tem que fazer uma convocação. Aí, na convocação, quantos aparecem? Quem falar 32 mil vai acertar. Quantos aparecem na convocação? Como é que vocês soube? 32 mil aparecem na convocação. 32 mil de escolhidos para enfrentar 120 mil. No imaginário, na mente de Gideão, ele disse: meu Deus, é pouco demais. Se fosse 30 mil para 120, seria 40 por 1.
esse negócio está feio, não vai dar. E aí Deus fala para Gideão, é muita gente. Como assim? Para mim é pouco. Pois é, e para mim é muito. Diga, Deus não vence com muitos, Deus vence com poucos. Faz uma consulta no censo bíblico para você ver. Deus mudou a história da terra com um homem chamado Paulo. Deus vence com poucos, mas são poucos que são escolhidos dos escolhidos. Você vai recuar ou vai continuar? Você vai recuar ou vai continuar? O que Gideão faz? Vai, senhor, então o que o senhor quer que faça? Manda voltar os medrosos. Certo. Os covardes, os medrosos, você manda voltar. Gente, pega a malinha e vai embora. Quem não está assim com firmeza. Irmão, se falar isso na igreja. Eu lembro lá do Rio de Janeiro, o testemunho. O James me falou. Há muito tempo. Terminou os cultos lá, nas igrejas do Rio de Janeiro. Então os ônibus lotaram, os coletivos. E aí, de repente, num coletivo entrou 4 homens encapuçados, com metralhadora na mão. E disse, quem é crente vai morrer. Irmão. Teve gente saindo pela porta da saída, a porta da entrada, a janela, pulando e blá. Vai morrer! E os caras bravos, os caras fortes, altos. Ficou só um senhor de aproximadamente 70 anos de idade. E ele chegou, o senhor não sabe que nós dissemos, quem é crente vai morrer, o senhor é crente? Ele disse, graças a Deus, eu sou crente. Há muito tempo. O senhor não sabe que o senhor vai morrer agora? Ele disse, Jesus deu a vida por mim, e eu não sou de negar a vida por ele. Aí eles tiraram o capuz. Falou assim, olha, nosso general, capitão, não lembro mais, ele é um cristão. E ele nos deu uma árdua tarefa, achar um cristão verdadeiro, para orar pela esposa dele que está com câncer, e ele crê na cura. O senhor pode ir conosco? Ele disse, em nome de Jesus posso. E ele seguiu. Quando ele entra na área da casa onde mora esse homem, estava a mulher começa a gritar lá dentro do quarto, está queimando, está queimando, está queimando. O escolhido dos escolhidos não teme a morte, não nega Jesus, não pensa na possibilidade. Eu já encontrei um mestre, que é mestre dos mestres. Eu já encontrei um Senhor, que é Senhor dos senhores. Eu já encontrei um rei, que é rei sobre todos os reis. Eu já encontrei um comandante, que comanda todas as coisas. Eu encontrei o soberano Deus, e Ele é a razão da minha vida. Mas destes 32 mil, 22 mil são de covardes, são de medrosos. Nunca tenha medo de ser fiel a Deus, tenha medo de deixar a fidelidade. Aí Gideão olha para os 10 mil certamente e diz, agora estamos lascados com 10 mil, enfrentar 120 mil, a coisa agora é pior. 120 por cada um. Aí Deus falou, ainda é muita gente. Está vendo a forma de Deus? Deus não precisa do seu poder, não precisa do seu conhecimento, não precisa de números, Ele precisa de qualidade. Pessoas de caráter, pessoas de honra, pessoas que trabalham e não roubam de ninguém, pessoas que trabalham e não mentem para ninguém, pessoas que trabalham e no trabalho onde estão, são exemplos abertos primeiro diante do céu, que sabe se estamos fazendo rolo ou não. O Deus Todo-Poderoso não nos mede pelos olhos dos homens, Ele conhece cada um na intimidade. E aí o que Ele faz? Aleluia. Manda voltar os que não vigiam.
Manda descer as águas. Eu fui lá nesse lugar onde eles desceram as águas, um rio muito bonito. E aí as margens do Bânias, que é um rio que é fluente lá, afluente do Jordão. E lá perto do sopé do Monte Hermon, mais abaixo um pouquinho, tem esse lugar onde eles desceram. E aí eles descem as águas. E aí um desce as águas, põe uma carona lá dentro e tomar água. Porque Deus mandou descer as águas. Aí os outros pegaram. E bebia como um cão. Como um cão bebe água? Não é assim? Com a língua? O cão não faz assim. Não, é com a língua. E aí o que Deus está mostrando? Olha a vigilância. O cara nem a testa ele desce. Porque ele está preocupado, está vigilante. Aí Deus falou assim: aqueles que levam a água às mãos e bebem como um cão, separa, porque são estes os escolhidos dos escolhidos. Esses são vigilantes. Gideão se levanta com esses 300. Então quantos venceram a batalha? 301. Gideão se levanta com 300. E ele dá uma estratégia. Quando você quer vencer na vida, obedeça a estratégia da liderança que Deus colocou. E eles vão dizer: por Gideão e pelo Senhor, aleluia. Tem que ter uma hierarquia para você saber que Deus está verdadeiramente inteiro com você, aleluia. Os 300 vão tocar trombeta, vão quebrar os vasos, o fogo vai aparecer e a vitória vai acontecer. Quando isso acontece, os inimigos se confundem e se matam. O que Deus está dizendo, entre outras coisas? Douglas Freitas, Deus está dizendo: não preciso de poder de ninguém, eu preciso de obediência, eu preciso de submissão. Eu preciso de alguém que aceite a missão na forma da minha vontade, da camassaia. E se me obedecer, quebrar o vaso, aparecer o fogo e tocar as trombetas, eu confundo os adversários, eles se matam, eles se destroem, e vocês não precisam para guerrear, porque eu sou o Senhor dos escolhidos dos escolhidos. Alguém entende isso? Você sabe por que Deus está falando dessas coisas? Porque vai chegar um tempo muito difícil para a igreja. Você pensa que este tempo é difícil? Não, haverá um tempo mais difícil. E só suportarão os escolhidos dos escolhidos. Haverá uma igreja para os escolhidos e outro tipo de igreja para os escolhidos dos escolhidos. Fique sobre os pés. Você acha que essa mensagem foi inventada pela minha cabeça? Você acha que eu tenho essa capacidade? Eu tenho certeza que não. Essa é uma palavra de Deus. Obreiros de valor. Igreja obreira de valor. É a igreja que se mantém de pé. Que Deus pode apontar do céu e dizer: esses é para a última batalha. A Bíblia não revela que o arrebatamento será de muitas pessoas. Poucas. A grande tribulação, sim. Milhares de milhares aparecerão da grande tribulação com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Mas no arrebatamento, caminho estreito, a porta é estreita, o caminho apertado, e não são muitos que passam por ela. O arrebatamento da igreja está para acontecer, e vai arrebatar os escolhidos dos escolhidos. Porque a ordem é: aquele que perseverar até o fim. Esse é individual. Esse não é o casal, é individual. Esse será salvo. Ser fiel até a morte, e dar-te, não é dar-lhes, e dar-te-ei
a coroa da vida, individual. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua individual coroa. Escute, você é responsável, depois de Jesus Cristo, pela sua salvação. Desenvolvei a vossa salvação, santificai-vos ainda mais, purificai-vos, lavai-vos, quebrantai os vossos corações, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Busque o Senhor com jejum, com pranto. São pedidos de Deus antes do derramar do Espírito. Sede prudentes, despertai, desperta tu que dormes, Cristo te iluminará, se despertando, levantares dentre os mortos. Baruna Kassai, quem tem sede, venha. Quem quer beber da água, venha. Quem tem fome, coma. É hora de uma aliança, até em caso de morte, com Deus sobre todas as coisas. Ser fiel até a morte. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sereis minhas marturéus, meus mártires, é a palavra no original. Testemunha para Deus é aquele que está disposto a morrer por Ele. Temos que mudar a mentalidade do Ocidente e arrumar uma mentalidade bíblica para nós. Da Kamasa Daya. Ele morreu por mim, morrerei por Ele. Ele vive para mim, eu viverei para Ele. Há uma aliança. Garaste amai, araste amanda. A igreja é casada com Jesus Cristo. Ela é a esposa de Jesus Cristo. Não há separação nesse casamento. Roma Nakasaya. Preste bastante atenção no apelo desta manhã. Quando eu disser quem quer ser nomeado como escolhido dos escolhidos, pense bem em vir à frente. Você estará tomando uma decisão de que Jesus está acima de tudo, e que a voz dele é quem dirige você e ninguém mais. E que você está entregue ao querer dele, à vontade dele, à história que ele escreveu para você. Tem coisas que acontecem nos escolhidos dos escolhidos que são terríveis do ponto de vista do nosso pensamento, da nossa reflexão. Ezequiel, eu vou tirar sua esposa, ela vai morrer. Mas Senhor, qual o objetivo disso? Você ama a sua esposa e tem ela como a menina dos teus olhos. Eu quero te usar para mostrar a Israel uma lição profunda. Quando a sua esposa morrer, Ezequiel, não chore por ela. Imagina isso, Zé Maria. Você ficou. Mas Senhor, Ezequiel, a menina dos olhos
de Jerusalém, de Israel, é o templo. E eu vou tirar o templo deles, e não quero que eles chorem. E quero te usar para falar isso. Meu Deus. Deus tirou a esposa dele. Para Jeremias ele chega e diz: eu não quero que você case. Mas para Josué ele dá uma família. E diz: eu quero que você com a sua família mostre que tem como ser fiel com toda a sua casa. E ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós já estamos decididos. Vocês escolham a quem servais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não houve traição nessa casa, não houve prejuízo nessa família. Josué é o maior exemplo de família no Antigo Testamento. Eu não sei o que Deus quer de nós, mas o que Ele quer continua sendo perfeito. O que Deus quer é perfeito. Nós vamos entender isso na glória, porque o nosso Deus é imutável, Ele é honesto, Ele é fidelidade pura, Ele tem caráter, Ele sabe o que está fazendo na terra. Confiai-vos no Senhor. Então eu quero chamar, você quer ser um escolhido dos escolhidos, saia do seu lugar e venha para nós nos colocarmos diante de Deus e orarmos a Ele. Ele vai trazer uma unção do céu sobre a nossa vida. Ele vai trazer uma graça sobre nossas vidas. Ele vai trazer olhos para nós vermos, ouvidos para nós ouvirmos, porque os escolhidos, eles são submissos e eles entendem a voz de comando do seu general. Joabe, Abisai, deixa eu escolher os escolhidos. Abisai podia falar com ele assim, contra-argumentar. Não, mas a gente não sabe o que nos espera, pode ter uma surpresa. Metade dos escolhidos vai contigo, e metade dos escolhidos comigo. Mas ele não questiona Joabe, ele conhece a natureza do caráter daquele comandante. Está certinho, Joabe. Os assírios são mais poderosos. Mas Joabe falou assim: fica tranquilo. Se eu ver que vocês estão perecendo na batalha, nós vamos vir socorrer vocês. Mas se vocês verem que nós estamos perecendo, vem nos socorra. Mas a estratégia é essa. Está prestando atenção? Você veio aqui na frente de verdade? Sua mente está aqui? Olha para frente então. Aí, não olhou porque não está a mente com aqui. Não adianta vir aqui, volta para o seu banco em nome de Jesus. Agora preste atenção. Nós estamos fazendo uma coisa séria diante do céu. Você não está conversando comigo e fazendo uma aliança comigo. Isso aqui é sério, é com o céu, é com Deus. Não é com o pastor, não é com a igreja, com Deus, é sério. O que acontece? Eles vão para a guerra. Os inimigos fogem deles. Mas eles não eram mais poderosos, eles sabiam que eles eram mais poderosos. Mas eles fogem, porque havia um povo escolhido dos escolhidos, que estava obedecendo. O segredo da Bíblia, se você olhar de capa a capa, Mandriele, é obediência. Não tem nada a ver com o meu poder, com a minha capacidade, com a minha grandeza, com nada. Tem a ver com obediência ao que Deus falou. Aí Deus age. Por isso que a nossa maior preocupação na vida é ouvir e obedecer. E aquilo que a gente não ouve, a gente estuda para obedecer, porque é a palavra. E aí a vitória vai se desenrolar, Davi vai vencer mais na frente, etc. A vitória do povo de Deus. Nós vamos vencer. Nós vamos chegar no céu. Nós vamos nos reconhecer, porque no céu é conhecimento pleno. Você não vai precisar perguntar para ninguém. Lá no céu tudo é perfeito.
o conhecimento é perfeito, é pleno. Você não vai precisar dizer, Jesus, por que isso, por que aquilo? Nada. Você vai saber, é tudo pleno nos céus, é tudo perfeito nos céus. Você vai só adorar e contemplar e vai. É por isso que no céu é adoração 24 horas. Lá não tem medida de tempo, mas é para você entender. 24 horas é só adoração, porque você vai entender plenamente o tanto que Deus é perfeito e maravilhoso. Agora as lutas nos impedem de muitas coisas, mas lá vai ser pleno. Nós vamos chegar no céu. Você vai estar no céu, eu vou estar no céu. Nós vamos comemorar, nós vamos abraçar no céu e dizer: nós vencemos, aleluia. Nós chegamos, nós estamos aqui. Olha o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Oh, aleluia. Então os escolhidos dos escolhidos levantem as mãos e comecem a adorar. Adore o rei Ganamassai, adore o general da batalha, adore aquele que está confiando em nós, a batalha das batalhas. Ai, adore aquele que nos escolheu para este tempo, para esta hora, para esta guerra. Adore aquele que está conosco todos os dias. Oh, Baracassaia, decida falar dele, decida pregar sobre ele, decida ser um semeador em tempo de seca, decida adorar a ele em todo tempo, estar com ele, ter a presença dele. Adore, adore. Enquanto você adora, há renovo na terra. Enquanto você adora, há liberdade nas prisões. Enquanto você adora, a guerra é vencida. Os escolhidos dos escolhidos na época de Josafá, segundo Crônicas 20, aleluia, são os adoradores. Eles vão na frente do exército e vão cantando: pelo Senhor marchamos sim, em nome do Senhor dos exércitos cantamos louvores. Nós adoramos ao rei, nós somos do rei, nós somos a nação do rei, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos sacerdócio real. Nós adoramos, e os escolhidos dos escolhidos, os adoradores na frente da batalha, os inimigos caem por terra, os inimigos se confundem, os inimigos são cegados. A vitória é garantida pelos escolhidos, os escolhidos por causa da graça e do Deus que está conosco. Você vai vencer. Você vai vencer. O diabo diz que não, mas o Espírito Santo diz: você vai vencer. Eu navegarei. Navega mesmo. Você é adorador, você é adoradora, cante louvores. Entra mais para dentro da presença dele. Quanto mais dentro dele, mais força, mais graça, mais renovo, mais avivamento, mais fé, mais confiança, mais vitória. E ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito, e adorarei. Avivado ao Deus do meu amor. Imploramos, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Deus tem mais para você. Deus tem mais poder de novo. Oh, Espírito, que desce como fogo.
vem como em Pentecostes. Receba uma nova língua do céu agora. Receba uma nova língua. Fala. Ser cheio. Deus quer te batizar nessa manhã. Ele quer te batizar. Receba. Seja batizado, seja cheio, seja renovado, seja avivado, seja levantado. Quem me compreendeu sem nenhuma explicação, eu adorarei ao Deus da minha vida. Você pode mergulhar mais ainda. Tem água, tem mais profundidade. Tem riqueza lá embaixo. Lá nas águas do Espírito. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vem, Shadaia. Começa a tocar anjos poderosos ministradores, que são ministradores que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Sejam enviados aqui pelo Senhor. Começa a pôr a mão, anjo. Coloca a mão em cabeças aqui de pessoas para obras específicas, para chamadas específicas. Coloca a mão, anjo de fogo, anjo de poder, anjos ministradores, para a glória de Jesus, segundo a ordem de Jesus Cristo. Começa a tocar aqui, Barachataia. Coloca a mão na cabeça dessa mulher, dessa chamada, desta escolhida, desta missionária. Toca agora, Bassanai. Coloca a mão na cabeça deste homem, deste jovem. Coloca agora a mão, anjo poderoso. Ministra da parte do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Jesus. Eita, Massudaracaia. Receba agora, Shamanakaia. Começa a falar, Espírito Santo, em corações, em mentes. Começa a revelar a chamada, começa a revelar as bandeiras das nações. Começa a dar amor, dar compaixão pelas almas, começa a fazer pessoas sonharem mais com servir do que com o casamento, do que com as coisas financeiras. Sonha mais com a tua vontade, e assim as outras coisas vão acontecer. Receba na bacaia, receba na bacandaraia. Anjo, toca. Outra vez, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aruba Samaragá, Uramandaragas, Urabacandarabagasu. Espírito, doce Espírito de Deus, vem nos encher. Outra vez, Espírito, não sabemos viver sem tua presença, não queremos viver sem tua presença. Vem outra vez, Espírito,
que desce como fogo. Tibarubacai. Xanamacoteresse a vinda Gomachê. Duramanto que camini. Xandagerebia corrana. Tu te place ter rabinto cobese cadamani. Dogobia sevaras do cobiande chaberani. Dogobada sevehara. Espírito, Espírito, que desce Dio massa. Viva o Semaracá. Ora bate soque madasse a mandará. Ondará se candaró que na baracasura bagas. Utama se baracusa daracai. Tu badasse a manturóbia. Eu te disse que tinha pressa. E eu tenho pressa. Tu obadácia. Ser fiel mais que os seus. Ser fiel mais do que aqueles que conheces. Pois eu tenho uma obra mais do que tenho com muitos. Da Gácia. Conto com tua santificação e fidelidade, pois tenho derramado, e nesta manhã eu selo um ministério de graça, um ministério de unção, um ministério de poder. Aquilo que pedistes, eu derramo sobre ti. Xuxabacaço da cai, uta sabracura, rapatoberácia manduragaçaia. A glória do Altíssimo está nesse lugar. Orabacana, ser cheio, ser cheio. Ser cheio, porque eu tenho te escolhido para uma grande obra. Ser cheio, porque eu te tirei do meio dos teus. Ser cheio, porque eu te convenci, te transformei, te trouxe para mim. Ser cheio, porque há um ministério te esperando. Ser cheio, e eu serei o teu Deus, e tu verás o meu cuidado. Receba do meu espírito, Rabacaçu, Rabacai. Igreja dos escolhidos, levante as mãos e receba uma nova unção, que é a unção do Espírito renovada. Receba essa unção. Eu quero, em nome de Jesus, que você sinta essa unção agora sendo derramada da cabeça até os seus pés, que vem dos dedos das suas mãos levantadas até os pés. Receba esta unção, porque ela é trazida como um presente nesta manhã para os que vieram à escola bíblica dos obreiros Abacaçaia. Receba essa unção. Começa a sentir essa glória que eu já estou sentindo. Orabacandaraia. Receba essa unção. Receba essa unção e dá lugar para ele te tomar. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, de novo, de novo, Espírito. Recebe aí, você que está pela internet. O Deus que está falando aqui, está falando aí. O Deus que está aqui, está aí. Receba aí, Baracachai. Essa mulher de cabelo curto que está pela internet, seja renovada agora. O Senhor te chamou para um ministério e você deixou o ministério lá atrás.
e você mudou os seus hábitos, a sua maneira, e o Senhor está dizendo: volta hoje, volta agora, e se ajoelha agora diante do teu Deus, porque eu te dou uma nova oportunidade. Sobre andai, eu te dou do meu espírito agora, e tira esse vazio da sua alma, e te diga: eu te renovo. Levanta e não voltes atrás, mas eu sou o teu Deus que falo contigo. Eita, oh, rabacandarabasandaraia. Levante as mãos e adore, 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 adore. Os escolhidos adoram. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda dando glória de crente escolhido. Diga glória a Deus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aplaudimos o Rei da Glória. Diga: eu sou, em nome de Jesus, e por sua graça, eu sou um escolhido dos escolhidos. Volte para o seu banco, volte com alegria de ser servo. Deus abençoe a todos, na autoridade do nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia.